eles eram religiosos. É bem possível que foram batizados, muito possível, tá? Era bem possível que foram muitas vezes na igreja, é muito possível que leram muitas vezes a Bíblia, mas por que se suicidaram? Sabe por que alguém se suicida? Porque não tem esperança. Alguém se suicida quando perde totalmente a esperança, quando não tem mais esperança. Essa é uma religiosidade de túmulo. Então nós temos que tomar muito cuidado para não praticar essa religiosidade de túmulo. Veja o que diz aí o versículo 3. É uma religiosidade centralizada nas coisas naturais. Não tem nada de espiritualidade nisso. Não tem nada de relacionamento pessoal com Jesus. Não tem nada. Entenderam? É uma religião morta. Isso que as irmãzinhas lá estavam praticando. Era uma religião morta. Uma religião de túmulo. Por isso que eu estou chamando religiosidade de túmulo. E sabe, o cristianismo tem ressurreição. É um culto à morte. Porque se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. E a gente está cultuando um morto. E isso está como que impregnado em nós, o culto aos mortos. E isso é blasfêmia para Deus. Porque Deus não é Deus de mortos, a Bíblia diz. Deus é Deus de vivos. Por isso a Bíblia diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando diz isso, está querendo dizer, eu sou Deus de vivos e não de mortos. Amém? Então, nós temos que sair dessa religiosidade. Que é aquela religiosidade natural, que começa em nós. A verdadeira religiosidade começa na pessoa de Jesus. Porque Ele é a nossa religião, nossa religação entre nós e o Pai. É Ele que faz essa ligação. Então, tem que ser uma religião de vida, tem que ser uma coisa viva, muito mais além dessas coisas que a gente pode fazer por nós mesmos. Tem que ser uma coisa que vem de dentro para fora. Sabe, muita gente está fazendo muita coisa para se tornar cristão. Quando você pode fazer tudo o que você quiser, você nunca vai se tornar cristão. Porque para se tornar cristão, você tem que nascer de novo. E você pode fazer tudo o que você quiser por você mesmo, que você nunca vai nascer de novo. Porque quando você nascer de novo, para que você nasça de novo, você tem que nascer do Espírito. É uma obra de Deus na tua vida. Quando Jesus queria ensinar isso, sabe o que ele fez? Ele tinha um amigo chamado Lázaro. Mandaram um recadinho para Jesus, ei, Lázaro, teu amigo, está doente, e o negócio é feio, ele pode morrer. E Jesus, então, é como que orasse ao Pai e perguntasse, se Lázaro vai morrer, Pai? Vai. Se ele morrer, eu ressuscito ele, porque eu tenho que ensinar uma grande lição para os discípulos. E eu não sei como ensinar essa lição de uma maneira melhor do que ressuscitando o morto. O Pai disse, ressuscita. Então Jesus, diz o texto, lá em João 11, ficou ainda mais alguns dias esperando que Lázaro morresse, fosse posto no túmulo e começasse a decompor. Quando ele chega lá, Lázaro está totalmente decomposto, cheirava mal. Ele vai com as meninas, as duas irmãs, Marta e Maria, lá para o lugar que ele tinha sido ressuscitado, e ele diz, tirem a pedra. Ela diz, não, Senhor, por favor. Vai ficar na nossa mente impregnado o cheiro de corpo decomposto do nosso irmão. E era isso que elas pensavam, porque ainda tinha na cabeça a religião de morto. Mas Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E aí sabe o que acontece? Aí Jesus então, estava lá o Lázaro. Vocês acham que Lázaro já podre, ele podia ouvir? Cadáver, que já está podre, não ouve. Podia ver? Não. Podia andar? Não, não podia fazer nada.
Estava mortinho, mortinho, mortinho. E aí Jesus então diz assim: Lázaro, vem para fora. Agora, o que precisou para o Lázaro vir para fora? A palavra que saiu da boca de Jesus entrou no Lázaro, deu vida para o Lázaro, e o Lázaro ouviu: Lázaro, vem para fora. Aquele eco na caverna, no túmulo, porque era uma caverna. E aí então o que acontece? O Lázaro se levanta. Mas ele se levanta pelo poder da palavra e pelo Espírito Santo que foi lá e gerou vida nele. Então a verdadeira religião começa em Deus, não em mim. Mas a gente tenta substituir isso muitas vezes, fazendo coisas. Então, lá vem o Lázaro saindo. O Lázaro ressuscita. Ou, em outras palavras, ele nasce de novo. E é isso que tem que acontecer com você e comigo. E quando nasce de novo, então fica lá Jesus, o Espírito Santo, o Pai vivendo em mim. E agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E agora então esse Cristo que vive em mim começa a se manifestar no meu espírito. E o Espírito Santo vai se manifestando no meu espírito. E eu vou respondendo a Deus para tudo aquilo que Deus deseja que eu faça. Então é uma resposta minha a Deus. Não um ato que começa em mim, mas é uma resposta de algo que começa em Deus. Se isso não acontecer, estamos numa religião de morte, uma religião de túmulo. E essa religião precisa acabar, porque a nossa religião é uma pessoa, é Jesus Cristo vivo, o Jesus da ressurreição. Amém? Sem ressurreição, as coisas espirituais são ocultas. Presta atenção nisso. Sem ressurreição, as coisas espirituais são ocultas. O que é uma coisa oculta? Se eu quiser ocultar essa caixa de som aqui, é só eu pôr um pano por cima, uma lona por cima, ela fica oculta. É uma coisa que existe, mas que a gente não vê, está oculta. Então, sem a ressurreição, as coisas que existem no mundo espiritual não podem ser vistas por nós que são ocultas. Veja o que aconteceu com essas mulheres que a gente está estudando a vida delas, o que elas fizeram aqui. Presta atenção, estava removida, pois era muito grande. Elas viram a pedra removida, mas elas nem pararam para pensar, nenhuma delas perguntou: ué, como é que foi removida essa pedra? Quem removeu essa pedra? Nem pararam para perguntar. Porque falta revelação. Elas não pararam e disseram: opa, alguma coisa aconteceu aqui. A pedra foi removida. Não está mais lá no lugar que tinha que estar. E essa pedra é muito grande. Então o que foi que aconteceu? Nem perguntaram. E sabe por quê? Porque não há revelação. Não há revelação. Então agora veja a segunda coisa que acontece, versículo 5. E entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. A visão daquele jovem, quando elas olharam naqueles jovens, veio um temor nelas, e veio uma surpresa, um jovem, mas não entenderam nada, porque não havia revelação. Não entenderam que aquele jovem era um anjo, e que aquele anjo tinha removido a pedra. Não entenderam nada. Não entenderam nada. Religião sem ressurreição, sem a vida da ressurreição, a gente não entende nada. A pessoa não entende nada. Veja a história dessas mulheres. Não entenderam. Olham para o jovem, sentem um arrepio, um calafrio, um medo, corre na espinha, mas nem para pensar e nem pergunta: ei, quem é você? Ei, fica só no medo. A religião sem a ressurreição é uma religião que só provoca medo, não provoca a alegria. E mesmo quando você ouve
da ressurreição, que foi o que aconteceu com elas, a gente vai ver isso, elas não se alegram, elas continuam com medo. A religião de túmulo é uma religião de medo, porque é uma religião de morte, não é uma religião de vida. Não é uma religião de vida, é uma religião de morte. Então, elas viram a pedra removida, viram o anjo, elas estão como que vendo coisas espirituais, um anjo, mas elas não se tocam. Porque falta o poder da ressurreição na vida delas. Possivelmente elas seguiram Jesus, elas viram os milagres de Jesus, até participaram, a Maria Madalena foi liberta, 7 demônios expulsos dela. Mas sabe de uma coisa? Nunca entenderam o religião natural. Continuaram na religião natural. Veja outra coisa interessante, versículos 6 e 7. Elas recebem um ensino e recebem uma missão. Mas elas não conseguem entender nada. Versículos 6 e 7. Escute. Diz assim, ó. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, e ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar aonde o tinham posto. Eles receberam o ensino que Jesus não estava mais ali, que ele ressuscitou. Não fez diferença na vida delas. É só continuar lendo para ver que não fez diferença. Continuaram amedrontadas, atemorizadas, ao invés de ter se alegrado, ele ressuscitou. Não, continuaram com medo, com temor. Então, eles recebem ensino. Então, sem o poder da ressurreição, todo o ensino que a gente recebe, fica só aqui na mente. Não faz sentido espiritual. Não cai no nosso espírito. Sabe qual que é a verdadeira religião? Essa de Deus, de Jesus, que é a nossa verdadeira religião. É uma religião que começa no nosso espírito, não na nossa mente. É muito mais profundo do que uma coisa que começa na mente. É algo que começa no nosso espírito. E é uma religião de dentro para fora. Não é uma religião de fora para dentro. Isto é, não é coisas que você vai fazer para se tornar. Você primeiro se torna, você nasce de novo, e aí a vida que há em você, a vida da ressurreição, começa a se manifestar. E tudo que você vai fazer aí é por causa da vida da ressurreição. Então, elas recebem ensino, mas não entendem nada. Agora veja o versículo 7. Mas, o anjo falando, mas, ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que vão para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Então, eles receberam um ensino e receberam uma missão. Diga comigo, ensino e missão. Quando não temos a vida da ressurreição em nós não entendemos nem o ensino, nem a missão. Não entendemos nada. Falta revelação, falta algo que venha de dentro para fora da nossa vida. Então elas receberam a missão. Mas aí veja o que elas fazem, versículo 8. Quando elas recebem o ensino e uma missão. Deveriam ter dito, né? Se tivessem a verdadeira vida de Jesus na vida delas, deveriam ter dito, aleluia. Elas deveriam ir correndo para os discípulos e disseram, olha, e Jesus disse que aquilo que ele falou para vocês é verdadeiro, vão para lá, para Galileia, que ele vai encontrar com vocês, porque ele está vivo. Mas a religião delas era uma religião de morto. Já viu morto andar, ir para Galileia? De jeito nenhum, sair do túmulo, de jeito nenhum. É uma religião de morto. Agora veja o versículo 8, olha que coisa interessante. Saindo elas, fugiram do sepulcro. A religião de túmulo leva a gente a fugir. A fugir, tanto da missão, quanto do ensino. Receberam o ensino, receberam a missão. E depois fazem o quê? Fugiram. Fugiram. Sabe, eu quero nessa manhã que você para pensar nessa palavra, porque Deus falou comigo tremendamente.
Deus fez algumas perguntas para mim enquanto falava comigo nesse texto. Eu estava lendo e Deus falando comigo. Deus disse: presta atenção na tua vida. Não anda você fugindo de algum ensino que eu estou te dando? Eu disse: sim, Senhor, tenho que confessar. Muitas vezes eu tenho fugido do teu ensino. E a missão que eu estou te dando, você não tem fugido? Tenho que confessar. Muitas vezes tenho fugido da missão que Deus tem me dado. Atemorizado, por incredulidade, falta de fé, falta de obediência. Se eu parasse aqui para contar para vocês quantas vezes eu já fugi da missão que Deus me deu, vocês iam ficar pensando: mas que pastor é esse? Coisas tremendas que Deus queria fazer. E Ele não fez porque eu fugi. Não fugi de sair correndo. Eu escutei, entrou nesse ouvido e saiu no outro e não aconteceu nada. Como aquelas mulheres que ouviram e ao invés de ir lá e falar para os discípulos, veja o que acontece aí. Versículo 8. Estamos no 8, ok? Fugiram porque estavam possuídas de temor e assombro. Então elas ouvem a palavra, ouvem o chamado para a missão, para compartilhar que Jesus está vivo, mas elas ainda continuam tomadas de medo e de assombro. Gente, quanto cristão hoje vive tomado de medo e de assombro? Quanto cristão hoje vive com medo de morrer? Assim de cristão. Quando a morte, sabe o que é na verdade para um cristão, para quem nasceu de novo, é filho de Deus, sabe o que é a morte na verdade? Uma promoção. É uma promoção. Esses dias eu estava falando aqui sobre a minha morte, né? O dia que eu morrer, que só Deus sabe. Eu falei: olha, não quero choro, por favor. O dia da minha promoção, vão bagunçar com a minha promoção, chorando, e ficando triste. É a minha promoção, por favor. Cante, adorem, façam o que vocês quiserem, mas não choro no dia da minha promoção. Não estrague a minha promoção. Entenderam? Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Então elas ficam aqui com esse medo. Agora, olha só, eu quero terminar com isso, né? Estamos na hora de terminar aí mesmo. Veja o versículo 8, a última coisa. E de medo nada disseram a ninguém. Nada disseram a ninguém. Ó, zip. Nada disseram a ninguém. E o que é que fez eles ocultarem o que o anjo tinha falado e a missão que o anjo tinha dado em nome de Jesus para elas? O medo. O medo. O medo. Vocês entenderam? Nada falaram, se calaram. Quantos de nós, irmãos, temos a vida de ressurreição em nós e nada falamos? E nada falamos, às vezes temos medo de falar. Porque pensamos: mas a pessoa não vai ouvir. O que vai dizer? Será que vai ser importuno? Ficamos com medo. Com medo. E calamos. Sabe qual é o grande problema hoje do cristianismo? É a boca fechada a respeito da ressurreição. Nós não compartilhamos. E aí, sabe, nós ficamos fazendo uma coisa que eu fico imaginando Deus ouvindo o que nós fazemos e vendo. Ficamos com a boca fechada, não falamos do Jesus da ressurreição. E aí dizemos assim: vem Jesus, Jesus, volta. Mas como é que Jesus vai voltar? Você tem tanta gente ainda que no plano do Pai tem que conhecer a Jesus e se tornar filho. Se Jesus voltar agora, o Pai vai ficar sem muitos filhos que Ele pensou e que Ele quer na família dele. Então nós precisamos abrir a nossa boca, porque é uma oração horrível essa, dizer vem Jesus, e não falar de Jesus para as pessoas, e não compartilhar de Jesus para as pessoas, e ficar com medo, e deixar o medo tomar o lugar das coisas de Deus na nossa vida. Tremendo isso, hein? Tremendo,
esse negócio da ressurreição, da religião de medo. Ressurreição versus religião de medo. Deixa eu terminar, deixa eu concluir. Olha, eu escrevi uma conclusãozinha assim aqui, ó. Infelizmente, o que aconteceu com essas 3 mulheres é a realidade da maioria dos cristãos hoje. Por falta de uma experiência sobrenatural e transformadora, com Jesus, vive uma religião sem vida, baseado em perceber e fazer as coisas somente naturais. Somente naturais. E por isso não conhecem a realidade e o poder da ressurreição. Filipenses 10 diz que a gente tem que conhecer o poder da ressurreição. Na ressurreição há poder, porque a vida de Deus, e quando você, pela tua boca, deixa a palavra de Deus, que está no teu espírito, sair pelo Espírito Santo da tua boca, é como aquela palavra que saiu de Jesus. Gente, quando Jesus disse para Lázaro, Lázaro, vem para fora, Jesus era tão homem, tão pessoa como você. Era tão ser pessoal como você é hoje. Da sua boca pode sair a palavra, vem para fora. Da sua boca pode sair a palavra, seja curado. Da sua boca pode sair a palavra, receba Jesus, e você vai nascer de novo. Da sua boca pode sair a palavra, Jesus amou você tanto que entregou a vida dele em teu lugar. Da tua boca pode sair palavras que são palavras vivas, cortantes. Mas o que acontece às vezes com a nossa boca? Está fechada. Porque a nossa religião é religião de túmulo. É religião de túmulo. Então, amados, eu quero nessa manhã, nessa tarde, começo de tarde, convidar você para parar de viver a religião de túmulo. Vamos viver a religião da ressurreição de Jesus. Essa poderosa. Essa que em você quer começar a se manifestar dentro de você. E vai sair de dentro para fora. Como Pedro fez. Escuta só isso para a gente terminar. Tinha lá um aleijado de nascença na porta formosa do templo, pedindo esmola. Era um lugar estratégico para pedir esmola. Todo mundo que passava ali via ele e dava uma esmolinha. E aí um dia Pedro e João estavam indo para lá e eles chegam na frente dele e ele deve ter olhado para eles esperando uma esmola. E aí Pedro disse para ele assim, ó, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E pega ele pela mão e diz, em nome de Jesus, levanta e anda. E ele levantou e entrou com eles lá no templo e adorava a Deus. Essa palavra está na tua boca, está no teu coração, está no teu espírito. Você tem isso, você pode dizer em nome de Jesus. Porque você pode dizer isso porque ele é o teu Jesus. Ele é a tua vida, a vida dele está em você. Então você tem a autoridade dele em você. E você pode dizer isso. Amém? Como a ressurreição de Jesus tem orientado a tua vida diária? É uma coisa para você pensar. Como é que a ressurreição de Jesus tem orientado a tua vida diária? Ou é só uma programação durante um dia no ano? Como é que a ressurreição de Jesus tem orientado a tua vida diária, todo dia? Olha essa outra pergunta. É a minha vida a expressão da ressurreição de Jesus? A tua vida expressa a ressurreição de Jesus? Fique em pé, vamos orar. Eu queria que você pensasse profundamente nisso. Que tipo de religião é a tua? É vida ou é religião morta? Que tipo de coisa possui você? A vida possui você ou o medo possui você? A falta de esperança, a incerteza, a insegurança. Se Jesus que está em você, Ele é certeza, Ele é segurança. Amém? Levante as tuas mãos comigo. E diga assim, Senhor Jesus. Vamos lá, gente, todo mundo, não fique com medo. Diga, Senhor Jesus. Nós somos frutos
da tua ressurreição. Nós queremos expressar a vida da ressurreição que há em nós. Espírito Santo, se move em nosso espírito. Deixa a nossa boca falar a tua palavra. Deixa nossas mãos servirem. Deixa nossos pés nos levarem na tua vontade. Nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso penhor, é a nossa garantia. Obrigado por viver a tua vida em nós. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor.